Muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Palavra de Deus. Hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, quando nós daremos continuidade à nossa leitura da Bíblia Sagrada. Você que tem sido constante, chegou até aqui, vamos firme que já estamos descendo aí a curva. Logo, logo chegaremos à nossa conclusão. Já lemos mais da metade da Bíblia e vamos então para a leitura da Bíblia de hoje. Antes, vamos orar ao Senhor. Pai maravilhoso e santo, obrigado por este momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui para adorarmos o Teu nome, meditarmos na Tua palavra e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, faça morada de uma maneira muito especial, singular em nossas vidas. Não permita, ó Deus, que nós nos afastemos de Ti em nenhum instante. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros e ajude-nos a prosseguir, a caminhar em Ti. Amém. Vamos lá então, Salmos de número 62. Verdadeiramente minha alma espera em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a minha rocha, a minha salvação. Ele é a minha defesa e não serei grandemente abalado. Por quanto tempo vós imaginareis dano contra um homem? Sereis mortos todos vós, sereis como um muro encurvado e como uma cerca cambaleante. Eles somente consultam para rebaixá-lo da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, eles abençoam com a sua boca, mas amaldiçoam interiormente. Minha alma espera somente em Deus, pois a minha esperança é vinda dele. Somente ele é minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha defesa e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha força, e o meu refúgio está em Deus. Confiai nele em todos os tempos. Vós, povos, derramai o vosso coração diante dele. Deus é um refúgio para nós. Certamente, homens de baixo grau são vaidades e homens de alto grau são uma mentira. Ao serem colocados na balança, juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão e não torneis vãos o roubo. E se as riquezas aumentam, não coloqueis os vossos corações nela. Deus falou uma vez, 2 vezes eu tenho ouvido. Isto o que? Deus falou uma vez, 2 vezes eu tenho ouvido isto, que o poder pertence a Deus. Também a ti, ó Senhor, pertence a misericórdia, pois tu recompensas a cada homem conforme a sua obra. Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, cedo te buscarei. A minha alma tem sede de ti, minha carne anseia por ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água, para ver o teu poder, a tua glória, assim como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te louvarei quando eu viver. Levantarei as minhas mãos em teu nome, minha alma se satisfará com de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com os lábios alegres. Quando eu me lembrar de ti sobre a minha cama, meditar sobre ti nas vigílias da noite, porque tu fostes meu socorro, portanto, na sombra das tuas asas eu me regozijarei. Minha alma te segue de perto, tua mão direita me sustém, mas aqueles que buscam a minha alma para destruí-la irão para as partes mais baixas da terra. Eles cairão pela espada e se tornarão porções para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Todo aquele que jura por ele se gloriará.
mas a boca daqueles que falam mentiras será parada. Salmos 64. Ouve a minha voz, ó Deus, na minha oração. Preserva minha vida do meu inimigo. Esconde-me do conselho secreto dos perversos, da insurreição dos trabalhadores da iniquidade, que afiam a sua língua como uma espada e curvam seus arcos para atirar suas flechas até palavras amargas, que eles possam atirar em secreto e imperfeito. Repentinamente atiram nele e não temem. Eles se encorajam em uma questão maligna, comunam de armar laços secretamente. Eles dizem: quem os verá? Eles vasculham iniquidade, realizam uma busca diligente, e ambos o íntimo pensamento de cada um deles e do coração são profundos. Mas Deus tirará neles a tua flecha repentinamente, eles serão feridos, assim farão a sua própria língua cair sobre a si mesmo. Todos os que os viram fugir, e todos os homens temerão e declararão a obra de Deus, pois eles considerarão sabiamente o teu feito. Os justos ficarão felizes no Senhor e confiarão nele, e todos os retos de coração glorificarão. Salmos 65. O louvor anseia por ti, ó Deus, em Sião a ti será o voto cumprido. Ó, tu que ouves as orações, e te virá toda a carne. As iniquidades prevalecem contra mim. Quanto às nossas transgressões, tu as purgará. Abençoado é o homem que tu escolhes e fazes aproximar de ti, que ele habite em seus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa até o teu santo templo. Através das coisas terríveis e injustiça, tu nos responderá, ó Deus da nossa salvação, que tu és a confiança de todos os confins da terra, daquele que estão longe após o mar. Que pela tua força estabeleces rapidamente os montes, sendo cingidos com poder, que aplaca o barulho dos mares e o barulho das suas ondas e o testemunho dos povos, também aquele que habitam nas partes baixas extremas tem medo dos teus sinais. Tu fazes com que os sábios de manhã e de noite se regozijem. Tu visitas a terra e as regas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que é cheio de água. Tu lhes preparas o milho quando tu assim provestes. Tu regas os teus comes abundantemente, tu estabeleces os seus sulcos, tu as tornas macias com chuvas, e tu as abençoas nas suas nascentes. Tu coroas o ano com a tua bondade, teus caminhos vertem gordura, eles vertem sobre as pastagens no deserto, e de pequenos montes regozijam de cada lado. As pastagens são vestidas de rebanhos, e os vales também são cobertos de milho. Eles gritam de alegria e também cantam. Salmos 66. Fazei um barulho alegre a Deus, vós todas as terras. Cantai a honra do teu santo, do teu nome, fazei louvores gloriosos, dizei a Deus quão terrível és tu em tuas obras, através da grandeza do teu poder. Teus inimigos se submeterão a ti, toda a terra te adorará, e cantará a ti, cantarão o teu nome. Vinde e vedes as obras, ele é terrível em seus feitos. Os filhos dos homens, ele transformou o mar em terra seca, atravessou a inundação a pé, e nos regozijamos nele. Ele governa pelo seu poder para sempre. Seus olhos contemplam as nações, que os rebeldes não se exaltem. Ó, bendizei nosso Deus,
Vós, povos, fazei a voz do seu louvor ser ouvida, que sustenta nossa alma em vida e não faz com que os nossos pés sejam abalados. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos testastes como a prata é testada. Tu nos trouxestes para dentro da rede, puseste aflição sobre nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Atravessamos o fogo e a água, mas tu nos trouxestes para o lugar rico. Estarei na tua casa como oferta queimada, pagarei a ti os meus votos, que os meus lábios proferiram, a minha boca falou quando eu estava na tribulação. Oferecerei a oferta queimada de cevada, como incenso de carneiros, e oferecereis novilhos de cabra. Vinde e ouvi, todos vós que temeis a Deus. Eu declararei o que ele tem feito pela minha alma. A ele gritei com a minha boca, e ele foi exaltado com a minha língua. Se eu considerar a iniquidade do meu coração, Senhor, não me ouvirá. Mas a verdade me ouviu, ele atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não afastou a minha oração, nem a sua misericórdia de mim. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa, faça com que a sua face brilhe sobre nós, que o teu caminho seja conhecido sobre a terra, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te, ó os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, e alegrem-se as nações, e cantem de alegria, pois tu julgarás os povos retamente, e governarás as nações sobre a terra. Que os povos te louvem, ó Deus, que todas as nações te louvem. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, nosso próprio Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todos os confins da terra temerão. Salmos 68. Que Deus se levante e que os inimigos sejam dispersados, que aquele que o odeiam fujam de diante dele, assim como a fumaça é levada para longe, leva-os para longe, assim como a cera derrete diante do fogo, que os perversos também pereçam na presença de Deus, mas alegrem-se os justos e regozijem-se diante de Deus. Sim, regozijem-se extremamente. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, exaltai aquele que monta sobre os céus. Pelo seu nome já regozijai diante dele. Pai dos órfãos, e juiz das viúvas, e Deus da sua santa habitação. Deus põe os solitários em família, liberta aqueles que estão presos em correntes, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando fosses diante do teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra sacudiu, o céu também caíram na presença de Deus, até o próprio Sinai for movido na presença de Deus, o Deus de Israel. Tu, ó Deus, enviastes uma chuva abundante, por meio da qual confirmastes a tua herança, não quando ela estava cansada. Tua congregação habitou lá. Tu, ó Deus, preparastes na tua bondade para os nobres. O Senhor deu a palavra grande, foi a companhia daqueles que a publicaram. Reis de exércitos fugiram rapidamente, e aquele que ficou em casa dividiu o despojo. Vós tendes garantias entre os vasos, vós sereis como as asas de uma pomba coberta de prata e as suas penas de ouro amarelo. Quando El Shaddai dispersou os reis,
estava branco como a neve em Salmão. O monte de Deus é como o monte de Bazã, é um monte tão alto quanto o monte de Bazã. Porque vós saltais altos montes, este é o monte do qual Deus deseja habitar. Sim, o Senhor habitará nele para sempre. As carruagens de Deus são 20.000 milhares de anjos. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Tu acendestes o alto, tu fizestes cativo o cativeiro, tu recebestes presentes para os homens, sim, também para os rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse habitar entre eles. Bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega de benefício, o Deus da nossa salvação. Ele é o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. E Deus, o Senhor, pertence às questões da morte, mas Deus ferirá a cabeça dos seus inimigos e o couro cabeludo daquele que anda quieto em suas transgressões. O Senhor disse: eu trarei novamente de Bazã, e eu trarei o meu povo novamente das profundezas do mar, que o teu pé possa ser mergulhado no sangue dos teus inimigos, e no mesmo a língua dos seus cães. Eles viram as tuas idas, ó Deus, e as idas do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores foram antes, os tocadores dos instrumentos guiam após. Entre eles havia donzelas tocando tamboris. Bendizei a Deus nas congregações, ao Senhor desde a fonte de Israel. Lá está o pequeno Benjamim, com o seu governante, os príncipes de Judá e o seu conselho, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Teu Deus comandou a tua força, fortalece, ó Deus, aquilo que forjaste para nós, por causa do seu templo em Jerusalém. Reis trarão presentes a ti, repreende a companhia de lanceiros e multidão de touros com os novilhos do povo, até que cada um deles se submeta com peças de prata. Dispersa tu os povos que se deleitam com a guerra. Príncipes sairão do Egito, e a Etiópia logo estenderá as suas mãos a Deus. Cantai a Deus, vós, reis da terra. Cantai louvores ao Senhor, àquele que monta sobre os céus dos céus, que eram desde a antiguidade. Eis que ele envia sua voz, e ela é uma poderosa voz. Atribui vós força a Deus, sua excelência está sobre Israel, e a sua força está sobre as nuvens. Ó Deus, tu és terrível fora dos teus lugares santos. Ó Deus de Israel, é aquele que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Salmo 69. Salva-me, ó Deus, pois as águas entram até a minha alma. Eu afundo no profundo lamaçal, onde não há como ficar em pé. Estou em águas profundas, onde as inundações me transbordam. Estou cansado do meu choro, minha garganta está seca, os meus olhos falham enquanto esperam por meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que me querem me destruir, sendo meus inimigos, injustamente são poderosos. Então restitui aquilo que eu não tomei. Ó Deus, tu conheces a minha tolice, o meu pecado, não se esconde de ti. Não deixes que sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Não deixes confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por tua causa eu suportei a censura, a vergonha cobriu a minha face. Eu me tornei um estranho para os meus inimigos, e um estrangeiro aos aflitos da minha mãe.
aos filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me comeu e as vergonhas daqueles que te envergonharam recaem sobre mim. Quando eu chorei e castiguei a minha alma com jejum, aquilo foi para minha vergonha. Também fiz de pano de saco a minha vestimenta e me tornei um provérbio para eles. Aqueles que se assentam ao portão falam contra mim, e eu fui a canção dos bêbados. Mas quanto a minha oração é a ti, ó Senhor, e em tempo aceitável. Ó Deus, na multidão das tuas misericórdias, ouve-me na verdade da tua salvação. Liberta-me do lamaçal e não me deixes afundar. Seja eu liberto daqueles que me odeiam e tirado das águas profundas. Não deixes a enchente das águas me transbordar, nem deixes que o profundo me engula, e não deixes que a cova feche sua boca sobre mim. Ouve-me, ó Senhor, pois tua benignidade é boa. Volta-te para mim segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, e não esconda a tua face do teu servo, pois estou com problemas. Ouve-me rapidamente, aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha reprovação e a minha vergonha e a minha desonra. Meus adversários estão todos diante de ti. A vergonha quebrou meu coração. Eu estou oprimido e procurei por alguém que tivesse pena, mas não houve ninguém por consoladores, mas não encontrei nenhum. Eles também me deram fel para meu alimento, e em minha sede me deram vinagre para beber. Que a sua mesa se torne um laço diante deles, e que aquilo que deveriam aquilo que deveria ser para seu bem estar, que se vire uma armadilha. Deixai escurecer os seus olhos para que eles não vejam. Faça com que os seus lombos temam continuamente. Derrama a tua indignação sobre eles e que a tua ira colérica tome conta deles. Seja a tua habitação desolada e que ninguém habite nas suas tendas, pois eles perseguem aquele a quem tu feriste, e fala para a dor daqueles que tu tens ferido. Adiciona a iniquidade à iniquidade deles, e não deixes eles entrarem na tua justiça. Seja eles apagado do livro dos vivos, e não seja escrito com os justos. Mas eu sou pobre e estou triste. Que a tua salvação, ó Deus, me estabeleça no alto. Eu louvarei o nome de Deus com uma nação e magnificarei com ações de graça. Isso também agradará ao Senhor, mais do que um boi ou um boi castrado que tem chifres e cascos. Os humildes verão isto e se alegrarão, e o vosso coração viverá por buscardes a Deus, pois o Senhor ouve os pobres e não desprezas os seus oprimidos. Louvem o céu e a terra, os mares e cada coisa que se move neles, pois Deus salvará Sião e construirá as cidades de Judá, para que eles possam habitar lá, tê-la por posse. Também herdará a semente dos seus servos, e aqueles que amam o seu nome habitarão lá. Glória a Deus. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o de número 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de carta de recomendação para vós, ou carta de recomendação para vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo,
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus, não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, a qual também nos fez capazes de ser ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá a vida. Mas se a administração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando, como será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória, porque até o que foi feito glorioso a este respeito não tinha glória em razão da glória que excede, porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a tua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para a fim daquilo que é abolido, mas as suas mentes estavam cegas, porque até este dia permanecem o mesmo véu coberto na leitura do Velho Testamento, o véu a qual está aniquilado em Cristo. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mas mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados da mesma maneira, de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Capítulo 4 de 2 Coríntios. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós mesmo tendo recebido misericórdia, não desfaleçamos, mas tendo renunciado todas as coisas escondidas por desonestidade, não andamos em angústias, nem manipulando a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todo o homem à vista de Deus. Mas o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais Deus deste mundo os cegou, e as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles, porque não pregamos nós mesmos, mas Cristo Jesus, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus, porque Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar à luz conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus
possa ser manifesta em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida opera em vós, tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, redundam para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual momentaneamente opera em nós, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. Glória a Jesus. Muito bem. Pai amado, Deus bendito e santo, graças te dou por este dia, por este momento que o Senhor nos concede neste princípio de semana. Sê com os teus filhos, abençoe a tua igreja de forma poderosa, de forma especial, que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, através da vida dos teus filhos, que nós sejamos luz para este mundo, é o que eu lhe peço. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.